Falar um pouco hoje do livro também Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Ele fala das torturas, né, que deixou mortais e da correção também da sociedade, né? O que seria Vigiar e Punir? Seja longe de ser um romance, o livro Vigiar e Punir começa com uma narrativa eletrizante, capaz de revirar os estômagos mais sensíveis. O ano de 1957, nas ruas do centro de Paris, enche os gritos: Deus, tem piedade de mim, Jesus, socorre-me. Robert Francês, também condenado por parricídio, sentença de ter a carne dos mamilos, dos braços, das coxas e da barriga das pernas arrancada com tenéis, a mão direita segurando a faca que servia como a arma do crime, queimada como fogo de enxofre, as feridas cobertas como um chumbo derretido, óleo fervente, piche, cera quente, enxofre, corpo puxado, deslumbrado por 4 cavalos, cadáver reduzido a cinzas e elas espalhadas aos 4 ventos. Então, a cena seguinte deixa claro que o filósofo francês Michel Foucault, autor da obra, não reproduz atos de execução por pura curiosidade mórbida. No século seguinte ao suplício, vemos o regulamento das casas dos jovens detentos em Paris, onde ele fala da tortura, né, que levou o sistema jurídico que executar por execuções públicas e preferia as prisões, supostamente visando corrigir os criminosos. Então a resposta de Vigiar e Punir é uma pergunta complexa, mas pode dizer que ela depende de todas as principais transformações da sociedade francesa entre o século XVII e XIX. É nesse período que muita coisa mudou. O poder absoluto dos reis acabou dando lugar a uma república moderna, assim como ocorreu em outros lugares do planeta, que aliás seguiram os exemplos do francês. Mas paradoxalmente o poder do governo para controlar a vida dos cidadãos não necessariamente ficou menor, apenas mudou de forma. Argumento filósofo. O nascimento da prisão, como diz o substituto original da obra, é importante dessa metamorfose. Vigiar e Punir aborda o problema da institucionalização do poder de forma muito nova. Deixou marcas profundas nas pesquisas históricas e sociológicas que seguiram a ele. O livro traz a compreensão de poder não só como força exercida verticalmente em cima para baixo, mas atravessa e constitui cada espaço das relações do interior da sociedade. Doutor em filosofia da Universidade do Rio de Janeiro e da Universidade de Stanford, trocam miúdos. Para Foucault, a punição dos criminosos se transforma em grande parte porque de jeito de exercer o poder também mudou. Nos séculos em que a execução pública precedida por súbditos era a regra, pode-se dizer que o desvio dado aos criminosos era a manifestação física da vingança dos reis sobre seus súditos. Numa monarquia absoluta, como era a França antes da Revolução Francesa, o rei tinha um tamanho controle sobre a legislação que virava uma espécie de encarnação das leis. Os crimes, portanto, eram uma afronta pessoal contra ele. Em vez disso, apenas impediu que o criminoso voltasse a cometer o delito. As sentenças consideradas barras deixavam claras que seriam terríveis. A vingança da monarca com quem fizesse coisas parecidas. As execuções se transformaram num grande teatro. Uma vez condenado, o criminoso tinha que criminar pela cidade, agregando seu delito em voz alta, fazendo uma confissão pública diante da festa da igreja. Não era incomum que matasse o sujeito no mesmo local, com as mesmas armas de seu crime. Claro, esperava que o povo estivesse presente para ser instruído pela punição física. Então Foucault traz os castigos muito violentos e arbitrários, tornaram o sistema penal invisível, imprevisível, pouco eficiente. A comum sociedade francesa foi assumindo característica cada vez mais ligada à produtividade industrial, ao comércio de larga escala, às grandes transações financeiras. E virada do século XVIII para IX, a ineficiência ficou cada vez mais difícil de tolerar, inclusive na hora de punir os criminosos. Então ele traz que o objetivo é resguardar a humanidade dos excessos de poder e não exatamente de cometer o crime. Os úteis para a sociedade, a raiz da tendência comum até hoje é exigir que os presos trabalhem para sustentar, sejam úteis à sociedade. Outros slogans tipo a capacidade de vigiar o Estado multiplica expansionalmente, seja quando os vigiados são criminosos, quando os cidadãos de bem. O arquetipo dessa violência aumenta para Foucault o projeto arquitetônico Panenton, como algo que tudo vê em grego, a ideia de que tudo é colocado em prática, embora tenha inspirado construções do seguinte. Panetton é uma espécie de precursor do Big Brother, um presídio cujas celas de vigilância estão dispostas de tal maneira que o único guarda poderia observar todos os prisioneiros sem que eles soubessem. Certo, havia alguém a observar. Era como se alguém assumisse o papel divino em a ciência. Para quem vive o reality show, não é preciso muita imaginação para perceber esse conceito, além de permitir a criação de presídio mais eficiente e catastrófico, também por trás de coisas tão difíceis como os sistemas de monitoramento suspeitos de fronteira das câmaras de vigilância em locais públicos. Muitas outras maneiras de acompanhar cada passo dos cidadãos em uma sociedade moderna. Então Foucault fala que
Ele vai relatando ao longo do seu livro que o próprio Estado, a escola, a religião, o exército, tudo tem a capacidade de domesticar o ser humano, tornar o ser humano um corpus dócis, quer dizer, de vigiar e punir ao mesmo tempo o ser humano, porque o próprio Big Brother é um estigma disso, é a sociedade da imagem, né? Você vai olhar as imagens e vai ver os comportamentos das pessoas dentro, quando eles se enclausuram dentro de uma casa. Cada um vai ter um comportamento diferente no Big Brother. Uns vão conseguir se adaptar melhor ao jogo e a prisão claustrofóbica, como diz Foucault, né? E outros não, outros vão se rebelar, não vão conseguir se adaptar totalmente a esse estímulo, porque é difícil domesticar totalmente o ser humano quando as coisas também são impostas, né? Então é isso que Foucault traz, que o Estado vai impor a sua ordem, a escola vai impor sua ordem, a religião vai impor sua doutrina, e as coisas vão ser impostas para transformar essa sociedade em corpos dóceis, para servir a sociedade.